O Corinthians teve diante do Flamengo uma daquelas partidas que deixam o torcedor com sentimentos misturados, entre orgulho e frustração. Orgulho porque o time jogou um primeiro tempo de encher os olhos, como há muito tempo não se via. Frustração porque, contra um adversário do tamanho do Flamengo, não se pode desperdiçar tantas oportunidades e cometer erros tão graves, já que eles cobram a conta no final. O Flamengo não é líder por acaso, é um elenco recheado de alternativas, e mesmo quando começa mal, sabe reagir e virar o jogo. E foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro tempo do Corinthians foi surpreendente. O time entrou com uma intensidade absurda, marcando alto, forçando o erro do Flamengo e empilhando chances. A estratégia do técnico foi ousada, ele não abriu mão do meio de campo. Utilizou Ranieri como terceiro zagueiro para equilibrar o sistema defensivo e conseguiu transformar a equipe em um bloco muito compacto. Sem a bola, a formação virava uma linha de 5, dificultando demais as tentativas do Flamengo. Com a bola, havia saída rápida, jogo vertical e aproveitamento do espaço que a defesa rubro-negra oferecia. Nesse cenário, Breno Bidon foi o maestro. Durante 40 minutos, enquanto o Corinthians mandava no jogo, o garoto simplesmente dominou o meio-campo. Distribuiu passes, acelerou quando tinha de acelerar, fez inversões, infiltrou, arriscou jogadas e deu muito trabalho para o adversário. A cada toque na bola, parecia ter o jogo sob controle. O Bidon, que já vinha mostrando qualidade em outras partidas, deixou claro que pode ser esse cara que pisa mais na área, que finaliza, que decide, que não se esconde. Contra o Flamengo, ele assumiu o protagonismo que tanto se espera. Enquanto isso, Yuri Alberto aparecia constantemente, mas sem o capricho necessário. O atacante, que tem na raça e na entrega suas maiores virtudes, perdeu pelo menos 4 chances claras no primeiro tempo. E não foram oportunidades comuns, foram chances que poderiam colocar o Corinthians em vantagem por 2 ou até 3 gols. A cada desperdício, a sensação era de que o castigo viria. Quando você joga contra o Flamengo, não pode perdoar. O time carioca pode até estar desgastado, como estava após a batalha contra o Estudiantes pela Libertadores, mas qualidade eles têm de sobra para decidir em qualquer momento. O lance mais emblemático do primeiro tempo foi o pênalti perdido por Yuri Alberto. A jogada começou em mais uma chance clara que ele desperdiçou. A bola sobrou no rebote, Breno Bidon foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade. Era a oportunidade perfeita para o Corinthians coroar sua atuação dominante. Yuri, que já carregava o peso de 4 meses sem marcar, resolveu assumir a cobrança. Mas não foi apenas a decisão de bater que chamou a atenção, e sim a forma como ele bateu. Tentou uma cavadinha desastrosa, fraca, previsível. O goleiro Rossi, que havia sido herói contra o Estudiantes dias antes, caiu, sentou e defendeu a bola com tranquilidade. A arquibancada não acreditava no que via. Era um momento inacreditável para o torcedor. O pênalti perdido virou símbolo daquilo que seria a história do jogo. O Corinthians teve tudo para sair na frente, para consolidar o domínio, mas faltou frieza. E contra o Flamengo, se você não mata, você acaba sendo morto. Mesmo assim, o time paulista ainda conseguiu encontrar forças no início do segundo tempo, e, ironicamente, foi o próprio Yuri Alberto quem abriu o placar. O atacante mostrou porque ainda conta com a confiança da torcida. Mesmo após o erro grotesco, ele voltou para o jogo e fez um golaço. Arrancou pelo lado esquerdo, deixou Léo Ortiz para trás e finalizou com força, sem chance para o goleiro. Na comemoração, extravasou. Subiu no alambrado, vibrou com a torcida, mas acabou punido com cartão amarelo que o tirou da próxima rodada. A vantagem, no entanto, durou pouco. O Flamengo já tinha entrado no jogo no final do primeiro tempo e, na segunda etapa, foi completamente dominante. O time rubro-negro começou a trocar passes, abrir espaços e ocupar o campo ofensivo com naturalidade. Bruno Henrique, Arrascaeta, Samuel Lino, todos começaram a aparecer. O empate veio em uma jogada que mostrou exatamente a diferença de qualidade. Troca de passes dentro da área do Corinthians, com tranquilidade, até a finalização precisa. Um gol que expôs a queda física e emocional do time paulista. Daí em diante, o Corinthians se perdeu.
O técnico tentou mudar colocando Thalys Magno e outras opções, mas as escolhas não surtiram efeito. Tirou justamente quem dava mais velocidade e mobilidade, como o Guinegão, e a equipe perdeu força ofensiva. Do outro lado, o Flamengo tinha no banco opções como Jorginho, Luiz Araújo e Gonzalo Plata, todos entrando para dar ainda mais profundidade ao ataque. O contraste de elencos ficou claro. O segundo gol do Flamengo nasceu de um erro de arbitragem, um lateral invertido que acabou gerando a jogada do gol. Muita discussão, muita reclamação, mas a verdade é que o Corinthians já estava sendo engolido em campo. O time não conseguia mais reagir, e a virada parecia questão de tempo. No fim, vitória por 2-1 para o líder do campeonato, que amplia a vantagem sobre os concorrentes e mostra por que é o grande favorito ao título. Enquanto isso, o Corinthians fica com a sensação amarga de que poderia ter escrito outra história. O primeiro tempo foi quase perfeito, mas as falhas na hora de definir custaram caro. E o personagem central, sem dúvida, foi Yuri Alberto, capaz de ser herói e vilão no mesmo jogo. Um atacante que briga, que não desiste, mas que precisa urgentemente transformar esforço em gols decisivos. A torcida reconhece a entrega, mas também cobra maturidade e responsabilidade em momentos que decidem a partida. Esse roteiro de altos e baixos mostra o tamanho do desafio do Corinthians neste campeonato. Contra os grandes, o time consegue se superar, competir, encarar de igual para igual. Mas quando precisa confirmar favoritismo contra equipes da parte de baixo da tabela, vacila. A oscilação é enorme e os pontos desperdiçados podem custar caro lá na frente. O técnico fez um bom trabalho na estratégia inicial, mas foi engolido pelo elenco mais qualificado do Flamengo quando precisou recorrer ao banco de reservas. O que fica é a sensação de que o Corinthians poderia ter feito muito mais. Se as chances tivessem sido aproveitadas, se o pênalti tivesse sido batido com seriedade, talvez a história fosse outra. Mas o futebol não vive de si. Vive de gols, de aproveitamento, de saber punir o adversário quando se tem a oportunidade. E o Flamengo mostrou exatamente isso, mesmo começando mal, mesmo desgastado, soube esperar o momento certo, virar o jogo e sair com os 3 pontos. Se no primeiro tempo o Corinthians chegou a dar esperança ao seu torcedor, no segundo a diferença entre os elencos ficou evidente. A intensidade que o time paulista apresentou nos minutos iniciais não foi sustentada, e pouco a pouco o Flamengo foi tomando conta do campo, até se impor de forma definitiva. O desgaste natural do esquema montado para sufocar o adversário começou a pesar. A marcação adiantada, a pressão na saída de bola, tudo isso exige energia demais. E contra um elenco que tem Bruno Henrique, Arrascaeta, Samuel Lino e ainda um banco cheio de soluções, a queda física acaba sendo um convite para a virada. O Corinthians até conseguiu abrir o placar, com o gol de Yuri Alberto, mas a comemoração no alambrado e o cartão amarelo que o suspende para a próxima partida já mostraram como cada detalhe conta. Foi um belo gol, mostrando que mesmo depois de perder tantas chances e desperdiçar um pênalti de forma absurda, ele ainda consegue se reinventar dentro do jogo. Isso é mérito dele, um atacante que não se esconde. Mas no futebol, resiliência não basta se ela não vier acompanhada de decisões melhores. O Corinthians precisava que Yuri fosse mais frio, mais letal, e não alguém que alterna entre o herói e o vilão em questão de minutos. Depois do empate do Flamengo, ficou claro que a balança tinha virado. O Corinthians perdeu intensidade, Dorival tentou mexer, mas suas escolhas foram questionáveis. Tirou o Guinegão, que era um dos poucos que ainda levava perigo e dava profundidade ao ataque, para colocar Thalys Magno. A torcida já não aguenta mais essa insistência, porque o jogador não entrega, não consegue mudar o cenário e acaba apenas aumentando a frustração. É difícil entender por que tantos garotos da base ficam esperando uma chance, enquanto sempre sobra espaço para quem não corresponde. Essas decisões mexem não só com o desempenho em campo, mas também com o moral da torcida. Enquanto isso, Felipe Luiz do outro lado olhava para o banco e tinha alternativas de peso. Entraram Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Jorginho, todos com capacidade de desequilibrar. A diferença é gritante. E a virada acabou saindo em uma jogada que ficou marcada por erro da arbitragem. O lateral era do Corinthians, mas foi dado para o Flamengo.
A cobrança foi rápida, a defesa ainda se reorganizava, e a bola terminou no gol. É claro que o erro pesa, mas também é fato que o time já estava dominado. Não dá para reduzir a derrota a um lance de arbitragem, porque o Flamengo criou muito mais, poderia ter feito outros gols e transformado a partida em goleada. A arbitragem, aliás, ainda gerou outra polêmica em um lance envolvendo Bruno Henrique, que foi à linha de fundo e cruzou, a bola desviou e o árbitro marcou o tiro de meta quando deveria ter sido escanteio. O Flamengo reclamou, mas como não resultou em gol, esse lance não ganhou o mesmo peso. É um exemplo claro de como a discussão sobre erros de arbitragem vai sempre ser moldada pelo resultado que eles geram. O Corinthians se apega ao lateral invertido porque dali nasceu o segundo gol do Flamengo. Mas a verdade é que, se tivesse aproveitado as chances do primeiro tempo, se tivesse batido o pênalti com seriedade, não estaria dependendo de detalhes para justificar a derrota. Outro ponto que não pode ser ignorado é a diferença de mentalidade. O Flamengo sabe que o jogo tem 90 minutos. Mesmo jogando mal, mesmo sofrendo no começo, não se desespera. Administra, aguenta a pressão, espera o momento certo para reagir. E quando as oportunidades aparecem, são implacáveis. Essa é a marca de um time que briga por título. O Corinthians, por outro lado, ainda oscila demais. Contra times da parte de cima, consegue se motivar e jogar bem. Mas quando enfrenta adversários da parte de baixo da tabela, vacila. Foi assim na rodada anterior, quando perdeu para o Lanterna. Essa irregularidade é o maior problema, porque em campeonato longo, consistência é tudo. No pós-jogo, Dorival foi questionado sobre a postura do elenco e deu uma resposta enigmática. Admitiu que muitas vezes parece que os jogadores escolhem os jogos em que vão se dedicar mais. E se isso for verdade, é gravíssimo. Porque os pontos valem o mesmo contra o líder ou contra o último colocado. É muito mais fácil conquistar 3 pontos diante de um time em crise do que contra o Flamengo, mas o Corinthians conseguiu perder para ambos. Essa falta de constância mostra que a equipe ainda está longe de ser confiável. As críticas a Dorival também aumentam, principalmente pelas substituições. Ninguém questiona que o Flamengo tem mais opções e mais qualidade, mas o técnico corintiano poderia ter feito escolhas diferentes. Ao apostar em Talismã Magno, sacrifica jovens que poderiam dar outra dinâmica. Além disso, a sensação é de que ele ainda não encontrou um caminho para lidar com os jogos quando o time perde o controle do meio-campo. Contra o Flamengo, essa diferença ficou escancarada. Quando o adversário começou a trocar passes e ganhar terreno, o Corinthians não teve resposta. O elenco limitado pesa. A diretoria não conseguiu reforçar o time, e o treinador tenta se virar com o que tem. Conseguiu encontrar soluções na base, como Kaique e Guinegão, mas ainda não é suficiente para competir de igual para igual com o Flamengo. O torcedor reconhece o esforço, mas também cobra mais ousadia e menos insistência em peças que já não rendem. E quando o time perde em casa, depois de desperdiçar tantas chances, a frustração fica ainda maior. No fim das contas, a derrota resume bem o momento das duas equipes. O Flamengo, mesmo em dias ruins, tem qualidade para reagir e vencer. O Corinthians, mesmo quando joga bem, tropeça em seus próprios erros. A diferença de elenco, de mentalidade e de consistência fica cada vez mais clara. E enquanto um abre 4 pontos de vantagem na liderança, o outro segue tentando se reencontrar no campeonato, convivendo com altos e baixos que deixam o torcedor sem saber o que esperar na rodada seguinte. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um verdadeiro terremoto pode estar prestes a abalar o futebol brasileiro. Nos bastidores, circula a informação de que o dono da Ambev, gigante do setor de bebidas, teria feito uma proposta estrondosa para adquirir a SAF do Corinthians. A cifra que teria sido colocada na mesa deixa qualquer um de queixo caído, nada menos que 6 bilhões de reais. O assunto, claro, ainda não foi confirmado oficialmente, mas fontes próximas ao clube garantem que a movimentação existe e tem gerado um burburinho intenso entre dirigentes, conselheiros e torcedores.
Se a negociação avançar, estamos falando de um dos maiores negócios da história do futebol nacional, superando qualquer transação recente envolvendo clubes brasileiros. O Corinthians, que recentemente passou por reestruturações e vem tentando equilibrar suas finanças, poderia ver sua realidade transformada da noite para o dia. A chegada de um investidor desse porte não se limitaria a injetar recursos, haveria mudanças estruturais profundas, desde a gestão do futebol até marketing, patrocínios e até a ampliação do estádio, gerando impacto direto na forma como o clube opera no mercado. No entanto, nem tudo é certeza. Apesar da proposta milionária, fontes indicam que ainda existem muitas pontas soltas. Conselheiros influentes estariam divididos, alguns enxergam a oportunidade como histórica, capaz de colocar o Corinthians em outro patamar, enquanto outros temem perder o controle do clube e questionam a influência de um investidor externo tão poderoso na tomada de decisões estratégicas. A pressão dos torcedores também é um fator delicado, já que o Corinthians tem uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do país. Qualquer mudança drástica poderia provocar reações fortes nas redes sociais e nas arquibancadas. Enquanto isso, o rumor continua circulando com força entre jornalistas, analistas e insiders do futebol. Ninguém confirma oficialmente, mas todos especulam sobre os possíveis cenários: times mais competitivos, contratações de peso, patrocínios inéditos e, claro, uma mudança radical no balanço financeiro do clube. Em meio a esse clima de expectativa, fica a pergunta que não quer calar: será que o Corinthians realmente está prestes a viver a maior revolução de sua história, impulsionada por uma proposta bilionária que ninguém jamais imaginou? O que se sabe é que, por enquanto, o assunto segue quente nos bastidores, deixando torcedores e especialistas atentos a qualquer sinal de movimentação. Se a negociação se concretizar, a história do futebol brasileiro pode ganhar um capítulo épico, e nada menos que 6 bilhões de reais como protagonista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!